Bom, gente, o objetivo desses dois exercícios é resumir as equações que podem cair amanhã na prova, tá certo? Bom, então o primeiro exercício aqui. Temos a seguir a curva característica de um gerador, em que esse gerador alimenta um resistor de resistência R. Bom, aqui nós temos a curva característica, tá certo? Né? A nossa curva característica está aqui. Né? No caso, a curva característica ela é uma reta. Essa reta, ela encontra o eixo da DDP, tá certo? Esse ponto aqui é o valor da força eletromotriz, 12 volts, tá certo? E aqui embaixo, onde a curva encontra o eixo da corrente elétrica, da intensidade da corrente elétrica, nós temos a corrente de curto-circuito, que é igual a 120 amperes, tá certo? Bom, vamos inicialmente fazer o item B, tá certo? Né? E depois a gente faz o item A. Bom, no item B nós temos que a corrente de curto-circuito é 120 amperes. E sabemos também que a fórmula da corrente de curto-circuito é igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Substituindo os valores aqui, nós temos que a corrente de curto-circuito é 120, a força eletromotriz é 12 e a resistência interna é o que nós queremos saber. Está dividindo, passa para lá multiplicando, né? Inverte os dois aqui. Então, nós teremos que R, resistência interna, será igual a 12 dividido por 120. Né? Então, a resistência interna é de 0,1 ohms. Tá certo? Bom, agora nós vamos encontrar o que? A equação do gerador. Bom, a equação do gerador, né? E agora a gente vai ver o porquê que a gente fez o item B primeiro, ela é igual a U U é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica, né? R vezes I é a queda de tensão. Então, U é igual a força eletromotriz, que é 12, a resistência interna, que é 0,1, né? Agora vamos substituir aqui, porque já encontramos, vezes o I. Então, está aqui as duas respostas. A resistência interna e aqui está a equação do gerador. Tá certo? Bom, agora nós temos aqui o segundo exercício. Né? O segundo exercício, nós temos aqui, ó, no circuito representado, a seguir, temos o gerador de força eletromotriz e resistência interna R, alimentando um resistor R. Bom, os valores estão aqui, ó. A resistência interna é 0,2, a resistência externa é 7 e a força eletromotriz é igual a 36. Bom, vamos fazer aqui inicialmente o item A. Né? Para resolver o item A, gente, basta nós fazermos o quê? Nós temos aqui um circuito, basta a gente usar a primeira lei de Ohm para gerador, que no caso é o ERE. Né? E é igual a resistência total vezes a corrente elétrica. A força eletromotriz é igual a 36, a resistência total será a resistência externa, que é 7, mais a resistência interna, que é 0,2, então é 7,2 vezes a corrente elétrica. Bom, então I será o quê? O 7,2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então fica 36 dividido por 7,2. Então, I é igual a 5 amperes. Então, 5 amperes estão passando, né, nesse circuito. Bom, no item B, eu quero saber a DDP nos terminais do gerador. Gente, eu vou fazer o quê? Eu vou usar as quedas de tensão, né, para a gente saber isso aí. Bom, então, inicialmente nós temos o quê? O resistor interno. Qual é a queda de tensão nesse resistor? Para calcular a queda, eu vou fazer o quê?
R vezes I. Bom, 0,2 vezes 5 será igual a quanto? 1 volt. Certo, gente? Então, no item B, nós temos que a força eletromotriz é igual a 36 volts e a queda de tensão, tá certo? I vezes R é igual a 1 volt. Tá certo, gente? Logo, eu tenho o quê? Eu tenho que a minha diferença de potencial nos terminais, né? Então, o que está saindo aqui, ó, nos terminais, será igual a 36 volts menos 1 volt, que é igual a 35 volts. Tá certo, gente? Bom, esse foi o item B. O item C. O item C, nós vamos achar a corrente de curto-circuito. ICC é igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Força eletromotriz, 36, né? A resistência interna, 0,2, tá certo? Bom, isso aqui vai dar quanto? 360, né? Dividido por 2, né? Igualando as casas. E nós teremos aí 180 amperes de corrente de curto-circuito. Bom, o item D. O item D, nós queremos a potência elétrica gerada. Gente, para calcular a potência elétrica gerada, nós vamos fazer o quê? Né? Vamos descer aqui um pouco, né? Nós vamos usar o π, né, para o gerador. Então, o π para o gerador é o πe, tá joia? Bom, substituindo os valores, nós temos que a potência é igual a 5 vezes 36. Bom, isso será igual a 180 watts, tá certo? Bom, item E. No item E, nós queremos a potência elétrica fornecida. Gente, a potência elétrica fornecida, ela será dada pelo quê? Ela será dada pelo π, tá certo? E o U, né, é o valor da DDP depois dos terminais, que no caso aqui, vou fazer com a caneta vermelha, nós achamos lá no item B, tá certo? Nós achamos lá no item B, né? Deixa eu apagar aqui também. Tá aqui, ó. Lá no item B. Tá certo? Bom, então a potência será igual a 5 vezes 35. Então a potência fornecida será igual a 5 vezes 35. Isso será igual... Não. 5 vezes 35, isso será igual... a 175 watts. Certinho? 175 watts. Bom, e por último nós temos o quê? Por último? Não, ainda não é por último. Nós temos ainda o item F, né? Então, o item F é a potência dissipada pelo resistor interno. A potência dissipada pelo resistor interno, eu vou fazer aqui π, tá certo? Só que o U que eu vou usar aqui, gente, é o quê? É o U, né, lá da queda de tensão, né? Da queda de tensão que nós encontramos aqui. Deixa eu ligar aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, ó, fazer isso aqui, ó, para ficar mais fácil vocês entenderem o 7. Então, olha só.
Está aqui, né, a letra F. Então, vou fazer ela aqui, para vocês enxergarem aqui. Ó. Então, eu vou fazer com pio. E o U que eu vou usar é o quê? É o U da queda de tensão, tá certo? Da resistência interna. Logo, eu tenho que P é igual a 5 vezes 1. Então, a potência dissipada é de quanto? 5 watts. E por último, nós temos o quê? O rendimento do motor, G. O rendimento do motor, eta, é igual à força eletromotriz, a diferença de potência nos terminais, dividido pela força eletromotriz. Então, o rendimento é igual a 35 dividido por 36. Isso será igual a 35 dividido por 36 vai dar 0,97. Então, o rendimento é de 97%. Bom, gente, então é basicamente isso aí que vai cair na prova, né? Tudo isso que, né, terá mais ou menos, né, lá na nossa provinha lá. Tá ok?